Eu quero que a gente comece a pensar um pouco nessa perspectiva de transferência de responsabilidade. Porque é muito fácil, querido, eu e você, especialmente nós, os cristãos, espiritualizarmos algumas questões que não precisam ser espiritualizadas. Estava conversando com um amigo meu, um pastor amigo meu, na verdade é um missionário em outro país, e ele estava me contando há poucos dias, no início do mês. Ele falou, Subirá, recebi um telefonema de fulano de tal. Falou de um outro pastor que faz um trabalho missionário lindo do outro lado do mundo. Os dois são amigos meus. E ele falou, fulano me ligou e falou, meu amigo, quando estiver aí no seu momento de oração, esse primeiro está me falando, é um cara que tem uma vida de oração exemplar. Ele disse, cara, nos ajuda. Nós estamos aqui diante de um projeto, nós temos uma necessidade aqui, né, de algo que por falta de recurso vai parar, nos ajuda aí em oração, cara, lembra aí da gente quando tiver. E esse meu colega que está contando a história, falou, meu amigo, estava lá na minha sala de oração, trancado, meu tempo com Deus, orando, intercedendo, ele falou, peguei aquela causa para interceder, mas com gosto. Né, com vontade, e estou lá clamando, Deus, o Senhor pode mover o coração de pessoas, o Senhor pode levantar pessoas, e eu quero clamar em nome de Jesus, que as portas se abram, né, não é nada difícil para o Senhor mover, atrair os recursos, o Senhor pode tocar o coração de alguém que tenha dinheiro para fazer isso. Enquanto ele estava orando, disse que o Espírito Santo falou com ele, por que não faz você? E disse que ele levou um susto. Gente, nós estamos falando de um missionário, não do empresário, você consegue saber a diferença, né? E ele pensou, ele falou, rapaz, o único recurso que eu tenho é uma reserva guardada para um projeto familiar sagrado. E ele me contou exatamente o que era. Ele falou, pensa naquele tipo de recurso que eu não mexeria para nada. Absolutamente nada a não ser aquele projeto. E ele disse que na hora aquilo veio com tanto impacto no coração dele. Ele ligou para outro missionário e perguntou exatamente quanto é o projeto da sala. Ele falou, meu amigo, eu descobri que se eu fizesse a limpa naquele meu fundo, eu bancava aquele projeto sozinho. E ele falou, apesar da dor de mexer numa reserva que não teria outro destino a não ser aquilo, por um comando de Deus, eu decidi obedecer. E ele falou, desnecessário te dizer que um dia depois de eu ter feito a oferta, alguns milagres começaram a acontecer. E ele falou, e Deus me levou a uma condição completamente diferente, né, daquela que eu fiquei. Na verdade, ele falou, eu estou numa condição agora melhor do que antes de ter ofertado. E eu tive a alegria de ver um milagre acontecer, não para o outro. Eu tive a alegria de ver um milagre acontecer para mim e eu poder cumprir o meu papel. Por conta dessa nossa conversa, né, isso não significa, querido, que a gente não deva orar pelos outros. Mas às vezes é muito fácil para mim e para você só orar. E às vezes não querer fazer absolutamente nada mais além da oração. Naquele momento, esse meu amigo disse, né, que o Senhor o confrontou. E muitas vezes a gente não percebe, querido, até por esse hábito de poder crer, de clamar, de buscar Deus, sua intervenção, que muitas vezes nós estamos orando por coisas, não que nós não deveríamos orar por elas, mas a gente acaba transferindo responsabilidade, às vezes até para Deus. Nós queremos que Deus faça coisas que na verdade nos pertencem. Deixa eu te dar um exemplo prático desse tipo de transferência de responsabilidade. Eu conheço pessoas que às vezes fazem declarações que parecem ser declarações de fé, mas que hoje elas me cheiram um tanto irresponsáveis. Outro dia eu estava conversando com uma certa pessoa a respeito de alguns cuidados, medidas de segurança, né? Eu estava dando um conselho para outra pessoa, falando sobre a importância de ter um seguro no carro, por exemplo. Eu estava falando para aquele irmão, falei, meu amigo, o seguro não é só se você vai ter algum dano no seu carro ou não. Falei, Deus o livre, você bate numa Mercedes zerada e é o responsável. Né? Existem coisas que você não precisa se preocupar tanto. Se tiver alguns ajustes, e um outro entrou na conversa, falou, vocês parecem um bando de incrédulo que não crê em Deus. E começou a tratar como se tudo dependesse única e exclusivamente de fé. Eu precisei ler para aquele irmão um texto da Bíblia. Deuteronômio 22:8 diz assim, quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que não tragas sangue sobre a tua casa se alguém dela cair. Deus está dizendo, construir uma casa nova é um terraço, bota parapeito. Deus cuida. Deus está dizendo, quem tem que cuidar é você. Eu vou além da sua parte, mas você tem que fazer a sua. Deus diz, bota um parapeito lá, porque se pela falta desse parapeito, desse muro de proteção, alguém cair, Deus está dizendo, a culpa é sua, não é minha. Quando a Bíblia diz lá no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela,
Ele está dizendo que a gente não pode querer viver exclusivamente sem Deus, baseado só no que a gente faz. Mas não está dizendo que a gente não tem que fazer nada. Por exemplo, o mesmo Salmo 127, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O mesmo Salmo diz, inútil vos será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão de dores. A Bíblia diz, porque aos seus amados Deus dá até enquanto dorme. Ele não diz só enquanto dorme. Senão o certo seria a gente viver dormindo, não é verdade? Para ganhar mais. Agora, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Ele quer nos levar além dos resultados que a gente teria só pelo nosso esforço e capacidade. Ele não está dizendo para a gente não fazer nada e pedir para Ele fazer tudo. Primeira responsabilidade que Deus deu ao homem quando o criou e o estabeleceu no jardim foi trabalho. Aliás, antes de presentear Adão com a sua esposa, a primeira coisa que Deus deu antes da mulher foi trabalho. A gente tem que trabalhar muito para sustentar essas donas, aleluia. Mas Deus, na verdade, estava nos ensinando princípios. Agora, o que é que a Bíblia diz? Deus diz para Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus não está dizendo que Ele não daria provisão, mas Ele está dizendo, eu não vou fazer isso se você só ficar sentado fazendo nada. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz, quem não trabalha, não coma. Então, eu não posso olhar o fato de que Deus quer me abençoar e me levar além do esforço e fazer desse plus, desse algo mais que Deus queria me acrescentar, uma transferência, dizer, não, agora é só contigo, eu nem trabalho mais, o Senhor cuida de tudo. Muitas vezes, querido, em questões muito práticas da vida, nós olhamos. É gente que passa uma vida inteira sem programar o final da sua vida. Não planeja um outro tipo de previdência, considerando que a nossa está falida. Não planeja o final dos seus dias, gasta tudo que ganha, não trabalha com fundo de reserva. O que eu aprendo com José é que a sabedoria tem um fundo de reserva, que quando chega o período das vacas magras, você pode ter se preparado para ele. Mas a verdade é que às vezes a gente passa uma vida inteira sem lidar com coisas naturais. Mas a gente ainda está transferindo responsabilidade, não só para os outros, mas transferimos para Deus. Coisas que pertencem a nós. Eu vejo pessoas que às vezes têm ali um chamado para o ministério. E eles ficam esperando que o Deus que chamou vai fazer tudo sozinho. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate o bom combate. O que ele está dizendo? Deus falou, sinalizou o que quer, corre atrás, meu filho. Outro dia um falou para mim, não, Deus me chamou para ser missionário, não sei aonde. Falei, já está estudando a língua do país? Já está aprendendo os costumes? Já está se preparando para isso? Não, Deus chamou, Ele providencia tudo. Eu tenho visto gente que passa uma vida inteira parado, estacionado, sem chegar a lugar nenhum, porque transferiu responsabilidade. Uma das razões pelas quais, às vezes, Deus fala conosco muito tempo antes de acontecer, é justamente para que a gente se prepare. É justamente para que a gente faça a nossa parte. Deus fala com Abraão, fez promessas extraordinárias a Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Te escolhi para um plano e um propósito singular. Eu vou fazer algo no mundo inteiro. Agora, você lê lá Gênesis 18, 19. A Bíblia diz, Deus falando de Abraão assim, porque eu o escolhi, para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. E o versículo termina dizendo, a fim de que eu faça vir sobre Abraão o que eu lhe tenho prometido. O que Deus está dizendo a Abraão? Para que o que eu te prometi aconteça, você tem que fazer a sua parte. Para eu poder fazer algo através da sua linhagem em todas as nações da terra, você tem a responsabilidade de preparar a próxima geração, ensinar a próxima a preparar a outra, porque meu projeto com você, Abraão, é multigeracional, vai levar muito tempo. E se vocês não começarem geração após geração a construírem, prepararem algo, nunca o que eu te prometi vai acontecer. Não dá para transferir responsabilidade. Não dá só para jogar em Deus e esperar que Ele faça tudo. Mas o problema é que a gente não transfere responsabilidade só para Deus. Aqui, Paulo está fazendo advertência de gente que transfere para a igreja. E será que isso acontecia só naquela época? Mas eu vejo muito pai, aqui no nosso meio, que em vez de estar ensinando e educando seus filhos em casa, eles acreditam que só trazer para a igreja resolve. Deixa o ministério infantil botar Deus no coração das crianças. Deixa o ministério infantil ministrar a Bíblia para o coração deles. Irmão, a gente pode até te ajudar, mas a responsabilidade é sua. Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Mas eu vejo gente negligenciando o ensino da palavra, negligenciando uma boa educação que envolve ter limites. Uma nova geração é descompensada com limites. Talvez porque nós crescemos em lares de repressão intensa, a gente descompensou para o outro lado.
vamos liberar geral. E nós temos filhos que estão crescendo fora do prumo e nós estamos estragando o futuro deles, o casamento deles e provavelmente a vida dos netos quando fazemos assim. Eu lembro de um irmão que me criticava muito, quando meus filhos eram pequenos, dizendo, você exagera, você pega firme demais, você tem que deixar essas crianças um pouco mais soltas. Eu dizia, infelizmente, um dia nós vamos conversar lá na frente e você vai estar arrependido desse seu posicionamento. O curioso é quando chegou lá na frente, muito tempo depois, ele um dia olha para mim e falou, rapaz, tu deu uma sorte com esses filhos, hein? Eu digo, meu amigo, os meus servindo ao Senhor, os seus desviados. Agora, lá atrás você dizia que eu era o errado, eu dizia que era você. Agora você vem dizer que isso foi sorte. Nós percebemos pessoas, queridos, que simplesmente vão transferindo. É assim, se Deus quiser, a igreja que faça, os outros que façam, o marido joga e diz a mãe que resolva, a mãe joga e diz o marido que resolva, né? O pai dessas crianças que resolva. A gente continua agindo da mesma forma e repetindo os mesmos erros dos quais nós já fomos advertidos.